Você já parou para pensar como o ser humano ele transfere a sua culpa para Deus? Não? Nunca parou para pensar nisso? A palavra de Deus diz que em Gênesis capítulo 3, Deus ele vai no jardim do Éden perguntar a Adão, Pergunta a Adão onde ele estava. Aí, antes dele ir procurar Adão, para perguntar a Adão onde a questão estava, e Adão não responde porque Adão tinha se escondido, a palavra de Deus diz que sempre Deus ia todo fim de tarde até o jardim do Éden para conversar com Adão, para ter uma intimidade com Adão. O ser humano ele foi criado com esse propósito, para ter a sua intimidade com Deus. A intimidade com Deus ela não pode ser abalada, de forma nenhuma, de modo algum. E Deus ele ia todo fim de tarde para poder conversar com Adão, saber como é que Adão estava, embora Deus ele sabia como é que Adão estava, embora Deus ele sabia o que Adão fazia, quais eram as atitudes de Adão, mas mesmo assim ele fazia questão de estar lá todo fim de tarde com Adão para poder conversar com ele. E Adão ele comete esse deslize, ele come do fruto proibido, né? Desobedecendo a ordem de Deus que foi dada somente para Adão, não foi dada para Eva. Aí Adão come aquele fruto e os olhos deles, né, se abrem, e eles compreendem que estão nus, estão pelados, né? E começa a ter aquela consciência do pecado. E Adão, sabendo que naquele dia, no fim de tarde, Deus iria aparecer para poder conversar com ele, o que ele faz? Se esconde de Deus. Ele se esconde do Senhor. Deus aparece no jardim do Éden, passeia pelo jardim chamando por ele, procurando, embora, lembrando, Deus sabia onde Adão estava, mas Deus não foi até Adão para poder, né, tirar ele ali de onde ele estava escondido. Deus não foi até Adão para poder tirar ele de onde ele estava escondido. Deus simplesmente disse: Adão, onde estás? Deus estava dando uma chance para Adão, para ele poder reconhecer o erro dele, ele reconhecer onde ele errou, onde ele deslizou, onde ele teve aquela queda. Aí Adão ele aparece e diz: eu ouvi a sua voz no jardim e me escondi. Aí Deus faz outra pergunta para Adão: por que você se escondeu? Adão fala: eu estava nu, vi que estava nu. Aí Deus pergunta para Adão, ali nessa conversa, Adão está tendo aquela sinceridade com Deus: eu me escondi, eu vi tua voz, me escondi, fiquei com medo, né, da sua voz, eu me escondi. Aí Deus ele pergunta para ele por que ele se escondeu, ele fala, né, que ele estava nu, estava pelado. Deus ele criou o ser humano nu. O ser humano estava nu, mas não tinha consciência do pecado. E quando Adão ele reconhece que estava nu, é porque ele estava reconhecendo que ele era um pecador. Os olhos dele foram abertos. Ele se tornou um pecador, ele reconheceu que ele era um pecador, estava nu. Da mesma forma assim somos nós diante de Deus. Quando nós reconhecemos o nosso erro, o nosso pecado, nós queremos de alguma forma se esconder de Deus, fazendo como Adão fez, se escondendo do Senhor. Mas Deus, ele todo momento ele pergunta para mim, pergunta para você, onde nós estamos dia após dia. Ele pergunta para mim, para você, onde nós estamos. Vai depender de mim e de você, se nós iremos sair do nosso esconderijo e ouvir a voz de Deus e até Ele dizer: eu estava nu, eu errei, eu pequei, eu não quis estar diante de Ti nessa condição, ou continuar se escondendo. Adão ele decidiu ele sair do esconderijo dele e ir até a direção de Deus para poder falar com Deus que ele estava nu, que ele tinha errado. Mas Deus ele pergunta para ele: por que você comeu daquele fruto que eu te dei? Aí Adão ele transfere a culpa para a mulher, fala: a mulher que tu me deste, ele transfere a culpa para a mulher e para Deus. A mulher que tu me deste, me deu do fruto eu comi. O ser humano é assim, dia após dia, transferindo a sua culpa para Deus. Sempre, tanto para Deus quanto para outro ser humano, sempre transferindo a culpa. A gente nunca consegue assumir o nosso erro e falar: eu errei, eu fracassei aqui nesse ponto, eu fracassei aqui nesse ponto e não consigo mais. O ser humano é assim, transfere a sua culpa para Deus. Mas nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, eu não sei qual horário que você está vendo esse vídeo, Deus está chamando você, perguntando você onde você está. Deus ele quer que você saia dessa condição do esconderijo e vá até a direção dele. Embora ele saiba onde você se esconde,
mas Ele quer que você vá até Ele. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo, contemplando os bons e os maus. Está lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Deus está vendo tudo. Porém, Ele quer que o ser humano fale para Ele onde ele está, onde ele errou, onde ele caiu, para que Deus ele possa ajudar o ser humano. Deus ele quer ajudar todo mundo, mas nem todo mundo quer ser ajudado por Ele. Fica com essa palavra, que Deus abençoe a tua vida, tá bom? Graça e paz.